Bom dia, mulheres amadas, queridas. Nós estamos aqui nessa manhã para o nosso encontro semanal e hoje nós vamos falar de um tema que toca o nosso coração, que vem alinhar o nosso coração ao coração de Deus, que é ajustando a nossa visão à visão do reino dos céus. E como base, hoje nós vamos ler uma passagem que está no livro de Números, capítulo 13, versículo 25 em diante. E essa passagem ela vai contar o relato que quando o povo de Deus chegou próximo à terra prometida, então Moisés determinou que 12 homens fossem os espias para vigiar e para verificar a terra prometida, para depois eles tomarem posse da promessa. E no versículo 27 em diante diz assim: Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel, uma fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Neguebe, e os itibitas, jebuseus e amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e do Vale de Jordão. Calebe, porém, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora, vamos tomar posse da terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordavam. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nos sentimos como um gafanhoto e também era assim que parecíamos para ele. Queridas mulheres, essa palavra ela vem nos ensinar nessa manhã muitas coisas. A primeira delas é que desses 12 espias que foram ver a terra a qual Deus havia determinado para eles tomarem posse, era apenas tomar posse daquilo que já estava determinado nos céus. E esses homens de 12, somente 2 conseguiram fazer a leitura daquilo que Deus estava determinando. O restante fizeram um relatório negativo. O restante só conseguiu ver os problemas, só conseguiu detectar aquilo que impediria deles tomarem posse. E no versículo 27 vai dizer assim, e relataram a Moisés: fomos à terra a qual você nos ordenou. E a terra de fato emana leite e mel. Olha aqui os frutos que vêm dessa terra. O que Calebe e Josué estavam falando? Olha, o Senhor nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Nós chegamos lá e realmente o que Ele prometeu de fato, aquilo que Deus nos prometeu aconteceu quando nós botamos os pés naquele lugar. Tem frutos, tem mel, tem vida naquele lugar. Agora nós não vamos mais depender do maná que caia do céu, mas a gente vai poder colher o fruto da terra com as nossas mãos. Então, o que nós aprendemos com essa palavra, a primeira lição, é que tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus tem com você na tua vida, Ele vai cumprir. Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Poderia Ele falar e não cumprir? Jamais. Ele é fiel à palavra, Ele jamais, nenhuma palavra que saia da boca do Senhor pode voltar vazias. Então nós entendemos através dessa palavra que a vida naquele lugar era farta, ela era abundante como Deus havia prometido. E a promessa de Deus ela estava diante dos homens, mas o que é que impedia de tomar posse daquela promessa? Porque muitas vezes nós estamos subestimando o tamanho dos nossos problemas. Nós estamos superestimando, nós estamos supervalorizando, nós estamos dando um tamanho muito maior do que realmente são. O que são os teus problemas diante da grandeza do teu Deus? O que é um problema diante
do poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nosso Deus. E essas pessoas, elas estavam tão cegas diante do problema que elas viram naquele lugar, que elas se comparavam a gafanhotos e elas afirmavam que as pessoas que estavam lá estavam vendo elas como gafanhotos. Mas quem foi que disse isso? Queridos, o que nos mantém de pé, o que nos faz tomar posse de lugares, o que nos faz conquistar territórios, o que nos faz desbravar portas que estão fechadas é a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. Nós somos pequenos, falhos, mas o que te faz grande é o que Deus tem com você. Porque se Ele tem uma promessa sobre a sua vida, pode se levantar o que for gigantes, podem se levantar filhos de Enoque, pode se levantar o que for, o Senhor se levanta do trono para te defender, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Quem está debaixo de promessa do Senhor não toca, e tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Só que existe uma coisa, nós achamos que muitas vezes para que a promessa se cumpra, as coisas têm que acontecer de forma natural e sem luta. Mas sem luta não há vitória. Como é que nós vamos colher os despojos sem lutar? Porque toda vitória, ela vem depois de uma batalha. Só que o Senhor nos prometeu, não seria fácil. Mas eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos fatos. E o Senhor nos disse que nós venceríamos toda e qualquer batalha se Ele estivesse conosco. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que peleja por nós. Aleluia! Então, amadas, o que nós aprendemos a mais nessa passagem é que a presença de Deus, ela vem e ela nos garante a vitória. Que nós não podemos olhar os problemas com a perspectiva de homens, mas com a perspectiva dos céus. E olha que tremendo, muitas vezes uma pessoa, esses espias que eles foram visitar a terra, eles chegaram, foram 12 visitar a terra, mas eles iam levar a notícia para um povo todo. E quando eles chegam diante do povo, diante de Moisés, eles vão passar a visão deles. E o que acontece? A visão deles estava desajustada com o propósito de Deus. Estava fora do foco do que Deus havia prometido. E quando uma pessoa está com a visão desfocada, ela contamina todos que estão ao seu redor. Ou nós alinhamos a nossa visão à visão dos céus, ou nós vamos passar a fazer com que as pessoas desacreditem do que Deus tem, o propósito que Deus tem para um tempo, para algumas pessoas, para uma cidade, para uma nação, porque nós não acreditamos e nós somos os porta-voz dos céus. Lembram de Isaías? No livro de Isaías, quando ele começa a profetizar sobre o povo, nós vamos ler os primeiros capítulos de Isaías, e ele começa a olhar para o povo para profetizar, e ele começa a falar o que ele via. Os olhos naturais dele falavam: olha, Senhor, esse povo está corrompido, não há nada de bom neles, eles estão totalmente perdidos. Ele começa a verbalizar aquilo que ele estava vendo. Só que quando chega no capítulo 6, ele tem um encontro com o Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer que eis que eu vi os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, um anjo vem e coloca uma brasa nos lábios de Isaías e purifica. E ele começa a alinhar a visão e a fala dele, a fala dos céus. E ele começa a falar o que Deus ia fazer sobre aquela nação. Porque ele se deixou alinhar pela visão e pela fala dos céus. Então nós precisamos ter os nossos sentidos espirituais e físicos alinhados àquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas e sobre o lugar onde Ele plantou os nossos pés. Porque ali nós vamos realmente exercer o nosso chamado. Aleluia! Nós precisamos, amados, entender que muitas vezes as pessoas elas criam resistência ao que Deus quer fazer num determinado lugar. Seja igreja, seja uma cidade, seja uma empresa, seja uma família, sempre vai ter alguém com a visão desajustada querendo implantar a sua visão sobre um determinado lugar ou circunstância. E se a visão daquela pessoa estiver desajustada ao que Deus quer fazer,
todas as pessoas vão começar a ver a partir da visão dela. Nós não podemos depender de visões de homens, a não ser que Deus tenha autorizado como um anjo, como alguém que vai determinar uma visão sobre um determinado lugar. Nós temos que estar atentos à submissão, à liderança, a princípios bíblicos, para nós podermos viver a bênção de Deus. Vocês já imaginaram se dentro de uma empresa, o Senhor, o dono dessa empresa, determinou um gerente, e ele que vai tomar todas as decisões de gerência. Mas daí, num determinado momento, a empresa começa a passar por uma crise que precisa ser tomadas decisões rápidas, pensadas e assertivas, e todos os funcionários começam a opinar e dizer que o gerente está tomando direções erradas e que aquela visão não é a visão certa. O que é que vai acontecer com essa empresa? Vai entrar num colapso. Porque nós precisamos fazer o quê? Entender com quem está a voz de comando. Ajustar a visão espiritual de uma única pessoa que vai receber a voz de comando e todos estarem debaixo daquele comando. A Bíblia nos ensina que é assim. Uma empresa é dirigida por uma pessoa, uma família é dirigida por um sacerdote, uma igreja é dirigida por um pastor. Todos os locais, uma cidade é dirigida por um governo. Todos os locais sempre Deus implantou um governo, uma autoridade, uma submissão, e nós devemos respeitar isso e alinhar nossa visão à visão dos céus, para ver o que Deus vai fazer diante de cada situação. Então eu quero convidar você nessa manhã para alinhar os teus sentidos ao propósito de Deus. Não se diminua, não se sinta como um gafanhoto, porque você é grande. Você vive debaixo de uma palavra de promessa. E se você viver debaixo dessa palavra de promessa, você vai chegar em lugares altos, você vai avançar, você vai chegar no alvo que é o propósito de Deus, que é a terra prometida para a sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente em nome de Jesus.